Você é universalista, Sou. eurocêntrica. Sou. O João Carlos, ele mandou uma pergunta aqui, mas ele mandou numa língua antiga e extinta que a gente teve que traduzir, foi meio difícil. Eu vou tentar traduzir mais ou menos o pensamento que ele teve aqui. Pelo que eu entendi, a pergunta dele é mais ou menos o seguinte: qual o limite entre as feministas lutarem pela valorização da mulher perante a sociedade e esse feminismo que a gente muitas vezes vê por aí, talvez exagerado, com mulheres odiando homens, coisa do tipo, que é o estereótipo que a gente vê muitas vezes aí do feminismo. Eu jogo no ar aqui. Eu quero que alguém me traga um livro feminista que fale sobre feministas odiarem homens. Sobre a gente ter ódio de homens. Porque, assim, uma coisa é você Onde dizer surge, que... então, isso? É mídia. Eu É acho literalmente mídia, Eu Vilela. penso que tem um fator aí de alimentação intragrupal, tribal mesmo. Tipo, disso se desenvolver... Se a gente tá defendendo nossos direitos, então a gente odeia homem, entendeu? Mas eu É penso... basicamente uma lógica meio irracional. tá. Isso. Eu acho que isso... Se fazem, portanto... Se elas defendem os direitos delas, então elas nos odeiam. Mas Se elas estão defendendo a Lei Maria da Penha de vítimas de violência, então elas nos odeiam. Sabe? É tipo uma coisa assim. Eu vejo que é muito reducionista de... Cara, é uma coisa que eu queria falar nesse podcast. Homens que acham que o movimento feminista é sobre homens são extremamente egocêntricos, narcisistas, de achar que o movimento que luta pelo direito das mulheres é sobre eles. Porque é basicamente achar que tudo é sobre eles. O mundo é sobre eles, as mulheres estão lutando por direitos, é sobre eles. Se elas estão falando alguma coisa, tem que ser sobre eles. Porque não tem como existir um movimento de mulheres lutando pelos seus direitos sem ser sobre homens. Por isso que quando eu vi aquele tweet do cara falando que a gente ia falar de sexo, homens e Ódio LGBT, ódio aos homens, eu falei, aí ó, é mais um cara que acha que tudo é sobre ele. Que tudo é... Cara, é incrível porque todos esses homens que falam que o movimento feminista é sobre odiar homens são homens que não conhecem o movimento feminista, que não conhecem nossas reivindicações, porque nenhuma das nossas reivindicações toca os homens dessa maneira, só quando envolve direitos trabalhistas, que daí são pra eles também direitos trabalhistas, como licença paternidade, no caso. E a maioria dos direitos que a gente reivindica são focados nas mulheres e na classe trabalhadora. E não tem nada a ver com odiar homens, ter repulsa de homens ou nada do tipo. Eu acho que esse teu feminismo é diferente, Sardá. Eu acho que tu não é elitista, tosquinha, superficial. Amiga, mas assim. o feminismo que é elitista, branco e que não vê recorte de raça e classe é o feminismo liberal branco. E isso está nas teóricas feministas. Se você ler todas as teóricas marxistas, elas criticam o feminismo liberal exatamente por isso. Mas se tu for porque é um ler feminismo feminista branco, liberal, elas também não fazem isso. porque é um cara. Eu não sei feminismo onde é que branco, eurocêntrico, universalista e que não vê diferenças. E foi exatamente isso que você definiu durante todo o podcast, que você é universalista, Sou. eurocêntrica Sou. e que prefere ver as igualdades do que as diferenças. Então se comprova, assim, que você é uma feminista liberal. E é isso que eu acho que é importante a gente pontuar aqui hoje, porque me angustia as pessoas acharem que todas as feministas defendem a mesma coisa, enquanto a gente tá defendendo coisas extremamente mais profundas, muito mais na raiz do problema, sabe? Eu vejo direto, eu citei as antifeministas, direto falando que nós somos pervertidas, um monte de coisa, enquanto eu tô atendendo vítima de violência, tá ligado? Enquanto uma mulher tá chegando pra mim espancada, eu tô lendo mensagem feminista me chamando de pervertida. Então, tipo, é isso que eu quero bater aqui hoje. Na realidade material da classe trabalhadora, das mulheres que são trabalhadoras, da mulher que acorda às 6 horas da manhã precisa de direito, da empregada doméstica que precisa de licença maternidade. Então é isso que eu não vejo do feminismo liberal. Eu vejo que é muito bonitinho, tipo, ai, legal, vamos fazer mais uma lei aqui. Ai, legal, vamos agora ajeitar isso aqui. Mas, cara, real material no mundo, o que que faz? Não tem, tá ligado? Não tem. Beleza, temos lá nosso direito civil de escolher quem a gente vai votar, certo? Show, todo mundo votou lá em Santa Catarina. A deputada mais votada foi uma antifeminista. Agora me diz, a classe trabalhadora tá bem representada com uma mulher que é contra os direitos das mulheres? Não tá. Então a gente continua hoje com um Estado burguês, mantendo o domínio da burguesia nesse Estado, mantendo os interesses nesse Estado, que a gente só vai conseguir resolver de verdade para a classe trabalhadora quando a gente abolir esse formato de Estado, socializar os meios de produção e abolir o sistema que oprime todas essas mulheres hoje e todas as pessoas que estão na classe trabalhadora. Transformar todos em apenas uma classe. É isso que eu tinha pra dizer, porque eu tinha isso pra falar durante o podcast todo, só que a gente foi indo e voltando, e é muito importante falar isso. Material, galera, voltar à realidade material, porque uma lei nova, uma coisa nova, é incrível a gente ter lá na lei, tudo bem, massa, mas muitas mulheres são assassinadas com medida protetiva na bolsa, muitas mulheres são vítimas de violência mesmo existindo a Lei Maria da Penha, muitas mulheres são abusadas em ônibus mesmo existindo lei de importunação sexual. Então, o que nós fazemos hoje na realidade material dessas mulheres?
organização coletiva, e a única forma que a classe trabalhadora vai conseguir se emancipar é abolindo o único sistema que mantém essas opressões. É só isso que eu tinha para dizer mesmo. Tá. Considerações finais, fica à vontade agora. Eu ia falar uma outra coisa, e eu acho que eu vou aproveitar para falar isso depois, tá? Mas é uma coisa bem bizarra, assim. Mas sobre a universalização, né, que a gente estava falando antes, veja bem, eu acho que a gente tem uma perspectiva de que, aparentemente, na minha percepção, falta de entendimento, parece-me mais uma discordância semântica mesmo, ou sei lá, conceitual, porque, como eu te falei, eu vou reconhecer sim as diferenças, as peculiaridades respectivas de cada cultura, de cada situação, de recorte de circunstâncias socioeconômicas, etc., mas, de qualquer maneira, existem, obviamente, valores e condições circunstanciais para a vida das pessoas que, no geral, beneficiam a maior parte das pessoas. Isso precisa ser considerado, como, por exemplo, o sufrágio universal, o direito das mulheres estudarem, delas conseguirem ascender socioeconomicamente, de viverem em uma sociedade em que possibilita que elas consigam se desenvolver socioeconomicamente de modo razoavelmente igualitário com os homens ou outras pessoas, enfim. E por que eu fico batendo nessa tecla tão abstrata que é das pesquisas? Porque elas são excelentes instrumentos, olha pra mim, excelentes instrumentos para se verificar se algum tipo de mudança está surtindo efeito positivo na sociedade, tá? Então, não adianta, não adianta só eu ficar numa vivência individual de uma comunidade se eu não consigo quantificar estatisticamente se isso está funcionando ou não. Eu preciso ter métodos científicos precisos e rigorosos para saber se isso funciona ou não. E por isso que eu trouxe números dados para você. É relevante para que a gente saiba, tá funcionando ou não tá? Por exemplo, instituições de caridade, ok? ONGs. Todo mundo acredita que necessariamente por viver nessa realidade material pessoal de ver que pessoas estão passando fome e levar comida e beneficiar essas pessoas e mandar dinheiro para um determinado local, isso necessariamente vai melhorar a vida delas. Não necessariamente tu pode quebrar a economia de um país desse jeito. Só enviando dinheiro, envia dinheiro, dá comida para essas pessoas, dá comida, não é o suficiente. É por isso que inclusive existem hoje metrificações a partir da filosofia do altruísmo eficaz, em que tu consegue determinar quais são realmente as melhores instituições que dão os melhores resultados para essa sociedade. E aí tu vai dizer assim, nossa, isso é tão frio, isso é tão sistemático, mas isso funciona e melhora a maior parte da população possível. Então pode ser que eu não tenha contato individual com essas pessoas, em que eu não tô vendo pessoas espancadas, passando fome literalmente, mas eu tenho acesso para saber o quanto de impacto social e populacional eu estou tendo. E para isso, obviamente, eu tenho que coletar dados, inclusive entrevistar as pessoas para saber, por exemplo, o quanto de trauma tu sentiu nesse tipo de violência, o quão mal e degradada e violentada e humilhada tu se sentiu, de 1 a 5. 5. Aí tu vai lá e pega esse resultado, faz uma média e compara com outras pessoas de outro grupo social. Aí tu vai lá e faz uma comparação e cria uma média de novo. Aí vai lá um outro grupo, um outro laboratório e faz meta-análise. E faz outra pesquisa com outras pessoas em outro grupo, em outra época. E tu vai fazendo isso ao longo dos anos pra você criar uma média e ter uma noção. Isso melhorou ou piorou? Essas pessoas mudaram ou não mudaram? Isso que é relevante, você precisa ter esse controle. Senão a gente sempre vai ficar confuso e perdido, sem saber exatamente o que está acontecendo. Jogando recursos fora, perdendo tempo, discutindo coisas que não são necessárias. Tentando resolver alguns problemas com outros tipos de métodos, instrumentalizações que são ineficientes. E é por isso que a frieza é necessária, sim, inclusive para resolver casos extremamente graves, terríveis, injustificáveis e traumáticos. A gente precisa ter acesso a isso. E eu não estou justificando, eu não estou sendo condescendente, eu não estou dizendo que a gente precisa simplesmente se resignar e deixar as coisas como estão. E veja só, mais uma vez eu te digo, ok, existe pobreza? Existe, mas ela tem diminuído ao longo do tempo. Então não faz sentido tu afirmar que a nossa cultura, que o sistema capitalista é engessado, porque não bate com os dados, Sarda! Os dados não dizem isso. A mobilidade social nunca foi tão alta como ela é hoje. As pessoas nunca tiveram tanto acesso a comida, bens de consumo e tecnologia e conhecimento como elas têm hoje. É perfeito? Não é, mas foi o melhor que a gente conseguiu até agora. E você não acha que a gente pode superar isso? Pode! Eu sei! A gente pode superar isso! Vou aproveitar pra gente terminar então, gente! Então, por mais que se tenha a mentalidade, ok, de que estupro
tem a ver com violência, ele também tem a ver com sexo. Então, isso me doeu agora, Selva. Eu sei. É exatamente o argumento de estuprador, Selva. Não, isso peraí. Não, cuidado, cuidado não tô te chamando de estuprador, tô falando... Não. Você chamou uma mulher pra uma janta porque você vai pagar. Não espere que ela vai transar contigo depois só por causa disso. Exato. Mas quantos homens que chamam a gente pra vamos sair, vamos não sei o quê, e pagam as coisas porque acha que no final a mulher obrigatoriamente vai ter que sair com ele. Mas veja só, Sarda, eu penso que a gente também não pode ser muito cínico em relação a isso. Cínico? Cínico, porque tem algumas pessoas, e eu não tô dizendo apenas mulheres, viu? Eu digo assim, pessoas no geral, podem se aproveitar dessa possibilidade de criar uma fantasia na cabeça do indivíduo, sair com essa pessoa e depois chegar num ambiente propício e não querer. Então tem algumas mulheres que elas alimentam essa esperança de que o homem tem alguma chance com ela, então elas aceitam presentes, elas aceitam mimos, elas aceitam favorecimentos, dando essa esperança de que ele vai conseguir alguma coisa e no final ela não oferece. E ela não dá em troca. E tem algumas pessoas que, inevitavelmente, vão fazer isso. Mas eu acho que isso daí já não parte tanto da questão de gênero, mas é muito mais sobre caráter, sabe? Ok, tipo, como é que cada pessoa vai lidar com aquela situação, do porquê que ela tá fazendo aquilo, se ela tem algum interesse. Mas sabe por que eu associo isso com gênero? Porque o capital erótico das mulheres é mais caro. As mulheres, elas são muito mais desejadas pelos homens do que os homens são desejados sexualmente pelas mulheres. Depende. Os homens fazem muito mais questão das mulheres. Não, tudo bem. Se uma mulher sair na rua e falar, quero dar. Ela vai conseguir. E um cara não sair na rua, quero comer. Quem que vai se dar melhor? Não, vamos ser honestos, Sarda. Os homens são menos desejados do que as mulheres. Então, nesse aspecto... Alguns bem menos. A gente tá numa condição de favorecimento. Os homens fazem mais questão. Eles vão se esforçar, eles vão cortejar muito mais as mulheres do que o inverso. Então, muitas mulheres vão acabar tirando proveito justamente dessa condição natural, do tipo, eu sou mais desejada, eu sou mais quista, eu vou ser mais querida pelos homens, mas eles fazem mais questão. Mas eu não vejo que isso privilegia a mulher, eu acho que isso oprime a mulher, porque é exatamente por isso que tantos homens estupram mulheres. Porque eles veem as mulheres como objeto. Exato, é dois lados da moeda. Porque, por exemplo, falar, eu sou desejada. Show, sou desejada. Mas exatamente por mulheres serem desejadas que acontecem tantos estupros, porque vem mulheres como objetos sexuais. Porque vem a mulher como essa função de tipo, o privilégio da mulher é a questão sexual. Mas que privilégio, se a gente literalmente é o maior índice de estupro, de pedofilia. Sabe? Tipo, às vezes são crianças de meses que sofrem violência sexual. Então, eu não consigo ver isso como uma forma de algo, de privilégio, talvez, nosso, não consigo. Então, eu entendo que existem benefícios. É como se fosse uma situação em que, ok, existem privilégios e existem desvantagens no meio disso. Ônus e bônus no meio disso. Na maioria das vezes... eu vejo muito mais contradições, porque a nossa liberdade sexual é muito mais castrada do que as dos homens. Tipo, beleza, uma mulher vai querer sair na rua, transar, tarará. Ela vai ser muito mais criticada do que um homem se ela postar no Twitter assim, gente, tô querendo sair pra transar. Agora, um homem posta isso... já é outra visão que a sociedade tem. Então, tipo, mesmo que a gente tenha esse benefício, eu acho que a gente é oprimida por esse benefício exatamente por isso. Porque por a gente ter essa visão de sermos um objeto sexual de desejo, acaba que nós somos objetificadas, hipersexualizadas e abusadas exatamente por conta disso. Assédio o tempo inteiro. Você passa na rua, o cara assobia, o cara grita, o cara se esfrega em você no ônibus. Tipo, são essas situações que eu acho que muitos homens veem, mas as mulheres têm a questão sexual, valor sexual de mercado, não sei o quê. Mas eu acho que é exatamente isso que nos fode, tá ligado? Não tem outra palavra pra dizer literalmente. Isso. Eu acho que é isso que nos fode mesmo, porque de tantos caras verem que a gente tem valor sexual de mercado, que a mulher é sexualizada, que a mulher... É exatamente isso que faz com que eles achem que eles podem tocar no nosso corpo. Que o nosso corpo é público, que tipo, eu tô no ônibus de boa, ali o cara começa a meter a mão na minha perna. Quantas vezes eu já peguei o ônibus do cara, literalmente, tem um espaço do caramba atrás, e o cara fica se esfregando atrás de mim, literalmente, porque ele acha que meu corpo é público. E o que os homens acham? Que a gente gosta disso? O que faz um homem buzinar por uma mulher na rua? Não é esse o benefício? Eu acho que são muitos pontos diferentes. Porque assim, aí que diverge, tem os ônus e os bônus, né? Nesse sentido, eu vejo muito mais pelo lado que nos afeta. Tipo, negativamente. Que nos afeta negativamente. Porque eu não vejo como a gente se privilegia disso. Primeiro, sabe? Por que geralmente mulheres, elas se traumatizam muito mais profundamente por um estupro, pelo assédio sexual, do que, sei lá, uma mulher passar a mão da bunda no cara? Tem um fator evolutivo muito relevante aí. A oportunidade da mulher selecionar o parceiro dela foi roubado. Porque essa é uma das coisas... eu discordo. Calma aí. Eu discordo. Calma, deixa eu terminar. Puta, eu discordo muito grande. Tem muitos pontos pra serem explicados aqui. Para uma mulher é extremamente importante e vital que ela tenha a oportunidade de selecionar um parceiro pra fazer sexo e se reproduzir com ele. Evolutivamente, isso é primal pra uma mulher.
Então, pra ela, é um pânico, é um terrorismo psicológico pensar na possibilidade de que ela vai se reproduzir, vai engravidar de um macho que ela não escolheu. Foram milhares e milhares e milhares de anos de evolução que moldaram essa nossa ojeriza, a recusa de nós escolhermos o melhor parceiro para se relacionar com a gente e, portanto, se reproduzir. Ok. Na maioria das vezes, aliás, a maior parte dos homens não estupra, tá? Isso também foi diminuindo ao longo dos anos por questões culturais, porque os ônus sociais são muito piores do que já foram, enfim, inúmeras questões e fatores culturais que conseguiram mitigar e desincentivar o estupro, ok. Mas não é somente questões culturais que influenciam que os homens estuprem as mulheres. Existe o fator testosterona. Os homens, eles têm mais desejo sexual do que as mulheres. E veja bem, existem dados consistentes de que geralmente quem estupra são os mesmos homens, ou seja, não são vários homens que estupram várias mulheres. São sempre os mesmos. Geralmente são os mesmos homens que têm o comportamento de compulsividade de estupro. Segundo, esses comportamentos costumam se manifestar no pico da testosterona também. Geralmente são homens jovens. Quando esses homens perdem o pico da testosterona, por alguma razão, um desatino, eles têm um insight e eles param de estuprar também. Então, esse aspecto é importante também, que vai além da concepção dele achar que eu sou uma propriedade, ou de achar que eu devo alguma coisa pra ele. Ele simplesmente tem uma testosterona maior. E veja bem, uma coisa que é muito importante de se pontuar aqui. Eu não estou dizendo que porque algo acontece assim, que deve acontecer assim, tá? Porque muita gente acha que descrição é a mesma coisa que prescrição. Então, eu estou descrevendo um fenômeno. Isso não significa que eu concorde com ele, que ele esteja justificado moralmente. Isso é outra coisa, tá? Pra não dizer depois, eu estou justificando o estupro e não sei o quê, por causa da testosterona. Não é isso. A questão é que a testosterona, sim, ela é relevante pra impulsividade sexual dos homens. Inclusive, geralmente esses homens, eles também têm uma baixa regulação emocional, que é dependente aqui dessa região do cérebro na frente. Então, esses aspectos são relevantes pra gente considerar. Além de que esses homens, eles costumam estuprar mulheres mais jovens em período reprodutivo também. E além de que, são apenas 4% desses estupros que esses homens ferem as mulheres. Então, por mais que se tenha a mentalidade, ok, de que estupro, ele tem a ver com violência, ele também tem a ver com sexo. Então, isso me doeu agora, Selma, eu sei. Porque o estupro, ele tem a ver com violência, tem a ver com poder. Tem. Da mesma forma que o assalto, ele tem a ver com ganância. Então, ele não tem a ver somente com o desejo de ter algo, por uma questão de poder como a ganância. Ele também tem a ver com a violência e com o desejo de conquistar alguma coisa. E é um fator relevante que somente 4% dessas mulheres, elas sejam mortas e agredidas gravemente. Porque o objetivo desses homens é fazer sexo com elas. E, às vezes, eles instrumentalizam essa violência para conquistar o que eles têm. Da mesma forma que, às vezes, uma pessoa pode usar de uma arma para instrumentalizar para alcançar aquele objeto de luxo que ela quer. Então, ela tá assaltando por ganância, mas ela usa da violência para conquistar aquela ganância. O homem, ele usa da violência, inclusive, da submissão, da subordinação da mulher para conquistar o que ele quer, que é o sexo. Então, geralmente, esses homens, eles estão em pico de testosterona e eles querem mulheres em períodos reprodutivos e, além de que, geralmente, eles não matam essas mulheres. Eles não costumam violentá-las e gravemente ao ponto de feri-las e matá-las, por incrível que pareça. Então, o fator desejo sexual é relevante, mas não é só isso. Porque também tem os qualificadores, como o sadismo, o desejo de humilhar, de vilipendiar, de degradar essa mulher. Mas são casos mais raros e incomuns. Então, assim, ó, quando a gente tá falando sobre essa questão que você tava dizendo de benefícios, por exemplo, e de desfavorecimento a partir desse desejo sexual, a gente tem que saber diferenciar. Porque são poucos homens que realmente desejam as mulheres a esse ponto de instrumentalizá-las para o próprio prazer, para engravidá-las instintivamente, motivados pelos instintos, e diferenciar desses homens que simplesmente desejam as mulheres através do consentimento. Porque a maior parte dos homens, o que eles fazem? Cortejam as mulheres, eles querem seduzi-las, eles querem conquistá-las, e é por isso que tem uma cambada de homem fazendo curso de sedução. A maior parte deles quer que as mulheres se entreguem consensualmente por vontade própria a eles. Eles não querem usar das mulheres ou instrumentalizá-las apenas por próprio prazer, senão eles estariam estuprando. Então a gente tem que saber diferenciar o tipo de homem que quer conquistar e cortejar uma mulher e que
acaba por gerar uma mulher oportunista, que pode ser que ela tire vantagem disso, sim. Então, existe esse benefício específico nesse quadro, nesse recorte, nessa circunstância específica de uma mulher que está sofrendo nas mãos de um potencial abusador. De que esse homem é literalmente violento e que ele é violador por natureza, digamos assim, ou senão estimulado e legitimado pela sociedade. Então, nessa circunstância em que ele é um homem saudável, em que ele é um homem que é civilizado e respeita a liberdade da mulher, ele só vai tentar cortejá-la. E uma mulher pode tirar vantagem e ser oportunista dessa situação, em que ela pode iludi-lo, em que ela pode enganá-lo, em que ela pode dar um golpe nele de alguma maneira, tirando proveito do desejo desse homem de conquistá-la, de atraí-la consensualmente. E diferenciar desse homem que quer roubar o consentimento dessa mulher, independentemente do que ele esteja perdendo ou não. E, inclusive, é comum que homens que não tenham nenhum tipo de status social façam isso, porque eles não têm nada a perder. Então, geralmente, são esses homens que estão numa condição de completa escassez, que são desfavorecidos socialmente, e que não têm acesso a ninguém e que não têm mais nada a perder na sociedade. Então, nesse aspecto inicial de que ele busca cortejar uma mulher, ela pode tirar vantagem. Essa mulher que tá numa situação em que tá potencialmente sendo vítima de um homem, aí não. Então, são situações que eu consigo diferenciar. Vamos lá, Sada. Cara, isso foi um choque, na real, pra mim. Tá, vamos lá. Respira, respira. Até respirar, porque isso me deu um choque. Primeiro, eu discordo completamente de você sobre a questão de o que machuca na mulher, dela não ter escolhido o cara que ela tava se relacionando. É muito apático em relação à dor que uma mulher sofre depois de vivenciar um estupro. Tipo, não tem nada a ver com eu não escolhi o cara que me estuprou. Eu vejo isso como violência e como poder. Dele ver uma pessoa indefesa, como uma criança de 2 anos ou um bebê de meses, e estuprar essa criança ou esse bebê, porque é extremamente violento. É poderoso ele fazer isso. Ele sente poder quando ele tá fazendo isso, porque é uma pessoa pequena, indefesa. Até mesmo quando uma mulher é estuprada na rua, que um cara simplesmente pega... Aconteceu esses dias, uma mulher lá em Joinville pegaram pelo braço e ela foi obrigada a masturbar o cara na rua. Outra coisa, você falou sobre os caras, que a maioria são caras que não têm condições. Mentira, Selva. A grande maioria são caras que têm muito poder e que eles continuam estuprando por muito tempo, porque as mulheres não conseguem denunciar. São caras geralmente velhos, que a testosterona já passou. João de Deus estuprou quantas mulheres? Eu discordo. João de Deus estuprou quantas mulheres para conseguir denunciar? É sobre poder, é sobre violência. Harvey Weinstein estuprou quantas mulheres dentro da indústria? É sobre poder, é sobre violência. Por que esses caras continuam tanto tempo estuprando mulheres? Porque eles têm poder. Por isso, Selva, quando um homem pobre estupra uma mulher, quando um homem preto, pobre, estupra uma mulher, é muito mais fácil dele ser condenado do que um homem extremamente rico. Então, tipo, me doeu quando você falou tudo isso, porque é muito sobre todos os casos que eu já vi até hoje de estupro de crianças, de adolescentes, de mulheres e de idosas. Idosas, de tipo 86 anos que são estupradas. E você falou sobre fertilidade. Meu, isso me doeu porque é exatamente o argumento de estuprador, Selva. Não, isso peraí. Não, cuidado. Não, cuidado, eu cuidado não tô te chamando de estuprador. Não tô te acusando de nada. Eu tô usando exatamente o que você acabou de falar pra justificar o porquê que eu discordo de ti. Esse negócio de falar sobre a fertilidade, sobre sexo, sobre... Cara, tudo isso é exatamente as justificativas que estupradores dão pra gente. Não, tu tem que... Ó. E é isso que machuca, porque quando bate numa pessoa que atende literalmente todos os dias pessoas que sofrem violência, que eu já vi pai obrigar a criança a ter relações com o cachorro, mano. Com o cachorro. Me machuca você falar isso. Tá. Bate, por isso que eu peço desculpas pra quem tá assistindo. É um assunto extremamente pesado. Por eu ser uma pessoa que sobreviveu a estupro, escutar isso... É chocante. Tem juízo moral aqui, tem juízo de valor, tem todo esse sentimento. Porque, cara, é pesado você falar isso, porque todas nós, feministas, temos a completa noção que estupro é sobre violência e poder. E não envolve sexo. Até você que acabou de falar que sofreu violência também... Será que você entendeu realmente que é uma violência e não foi porque você não escolheu o teu estuprador? Não, calma, Sardar. Isso me deixou chocada, tu cara. Precisa ter calma. Não dá pra ter calma quando você fala de estupro, você tem Selva. Que ter calma, porque assim, ó, se a gente tá Nesse sentido não dá, cara. Se a gente tá debatendo, a gente tem que ter sangue frio, honestamente. Não, aí a gente entra numa questão. Cara. Sabe por que não dá pra ter sangue frio?
Quantas vítimas de violência doméstica você já atendeu até hoje? Quantas mulheres que chegam na... Não, tô falando bem honesto. Sangue frio. Sangue frio é uma coisa extremamente liberal. Não tem empatia pela dor da vivência do outro. Não tem como você ter sangue frio quando você pega uma criança vítima de violência. Não tem como você ter sangue frio quando você pega uma mulher que tá literalmente com a boca estourada na tua frente, Selva. Não é sangue frio. Sangue frio não funciona no movimento feminista. O movimento feminista funciona a partir da empatia. De você ter cumplicidade pelo que o outro tá vivendo. E quando você fala, tenha sangue frio sobre isso, eu não consigo ter. É isso que eu acho que diferencia mais a gente. Porque eu não consigo ter sangue frio com estuprador. Eu não consigo ter sangue frio com pedófilo. Falou de pedofilia pra mim, eu lembro de todos os casos que eu já atendi até hoje. De todas as fotos que eu já recebi de partes íntimas de crianças que foram violentadas. Tá ligado? É isso que eu quero dizer pra ti. Eu entendo que tu tenha sangue frio e que a tua forma de lidar com isso. Mas se você chegar num coletivo feminista e você agir dessa maneira junto com outras feministas, vai doer pra todas elas. Tudo bem. Você entende isso? Eu não tô esperando. Porque é complicado, cara. Nessa parte eu discordo completamente de ti, porque... Eu não tenho problema com você discordar de mim. Eu entendo a tua reação. Eu não tô te desprezando, te julgando nem absolutamente nada em relação a isso. E eu sei que é um assunto delicado. Mas, veja bem, eu fui estuprada quando eu tinha 3 anos de idade, tá? E eu consegui superar essa situação já faz muito tempo. E eu sei que, obviamente, não tem nada a ver, no caso, em fator psicológico. É que você foi muito racional numa coisa que não dava pra ser... eu sou racional, sim, eu faço o possível. E veja bem, eu não tô dizendo que é possível... ser racional 100% do tempo em todos os assuntos. Mas o meu objetivo sempre é esse. Eu quero ser racional o máximo que eu conseguir ser. Mas até com a dor do outro? Sim, eu preciso ser racional para conseguir identificar a razão de determinados problemas, para que então eu consiga resolver e solucionar esses problemas. Se eu não for suficientemente racional, eu vou poder estar me confundindo e cega e confusa de um modo que eu não precisaria, eu poderia estar sendo distraída por algo que eu posso ir precisamente na razão do problema, tá? Então, veja bem, eu fui estuprada com 3 anos de idade, eu nunca falei isso publicamente pra tanta gente, como eu devo estar fazendo agora, pela circunstância, enfim, pela necessidade. Veja bem, quando a gente tá falando, por exemplo, de os homens, no geral, serem mais proativos, tá? E, enfim, se esforçarem mais pra buscarem status social, ok? Muitas vezes, aliás, um exemplo muito mais simples e bem específico, esportes radicais. A testosterona faz com que os homens, eles se coloquem mais em risco do que as mulheres no geral. Eles são mais proativos. E por causa disso, inclusive, geralmente eles que acabam sendo vítimas de situações como acidentes no trabalho ou esportes radicais do que as mulheres no geral. Psicologicamente falando, qual que é o movimento, o que estimula esses homens a buscarem os esportes radicais? Fatores de adrenalina. É prazeroso, é divertido, eles se sentem poderosos, é legal, é novo, é surpreendente. Esse é fator psicológico. O fator que leva as mulheres a se sentirem mal por causa do estupro, o fator psicológico, é a humilhação, é a dor, é a repugnância da situação. É como você disse, em que tu sentiu a sua alma sendo roubada. É muito humilhante, é terrível, é trágico e é injustificável. Porém, o que gerou esse nojo é fator evolutivo. Da mesma forma que... Desculpa, mas isso é baseado em que pesquisa? É a história natural do estupro. Depois você me manda isso. E depois eu mando. Porque isso é realmente algo que... Sim. Eu entendo. Não, sabe o que é quando você pega uma questão material de você falar... Isso não é o que se solidifica quando você vai pesquisar as vítimas de estupro e os próprios estupradores? Eu te entendo, mas veja bem, quando a gente tá... Eu penso assim, ó, que o que tu viveu é muito diferente de fazer uma pesquisa sistemática, tá? Porque o que tu tem ali são situações trágicas e muito intimistas e que, inevitavelmente, vão quebrar o teu espírito, tá? Porque, honestamente, se eu estivesse no teu lugar, eu estaria quebrada. É muito traumático. O pouco que eu vi daquele caso que eu te falei do Twitter, do Kim que foi denunciado, eu me senti muito mal. Eu chorei, eu fiquei com raiva, eu pensei sobre aquilo durante horas, se não dias. É impossível tu não ficar impactado por causa disso. Porém, a gente tem que analisar o que tá por trás disso. O que gera esse comportamento e por que a pessoa se satisfaz com esse comportamento. Porque um caso, assim, que não é tão traumático, muito pelo contrário, que é prazeroso. A relação da mãe com o filho logo após o nascimento. Isso gera oxitocina. Isso estreita os laços da mãe com o filho. Psicologicamente, ela tá pensando, eu quero que os meus genes sobrevivam.
esse bebê é importante para que eu perpetue a minha parentalidade. Claro que não. O que ela tá sentindo ali é um amor puro e genuíno. Mas o que gerou esse amor puro e genuíno foram milhares e milhares de anos de pessoas sendo selecionadas. Selecionadas evolutivamente para que elas desenvolvam esse comportamento. E geralmente as pessoas que se importaram mais com esses bebês e com esses filhos permaneceram com a sua linhagem ao longo de milhares e milhares de anos. Então, quando eu tô falando que fator psicológico de humilhação, de você se sentir degradada e violentada de um jeito aterrorizante, como é pra maioria, se não pra todas as mulheres, é diferente do que gerou essa repulsa, entende? E o que gera essa repulsa, esse pânico, que geralmente não gera nos homens, é por causa disso. Homens não engravidam. Homens não têm esse medo, porque eles não engravidam, e além de que eles são menos desejáveis. Quem são desejáveis são as mulheres, são as fêmeas, elas querem ter essa oportunidade. Aí a gente entra numa questão de subnotificações de estupros masculinos. Porque a gente tá falando de estupros femininos, mas quantos homens são estuprados e eles não podem denunciar exatamente por conta disso? Mas as pesquisas indicam que as mulheres, elas são mais traumatizadas profundamente por causa disso. Eu não tô dizendo que os homens não são estuprados. Mas são subnotificados, Selva. Aí que eu tô falando. Tipo, nós temos muitos homens que sofrem violência. Eu tenho vários caras que falam eu não que tô já discordando. Só que aí que entra a questão. Eles são subnotificados. Como que a gente vai ter dados que esses homens passaram pela mesma coisa com outros homens se eles sequer chegam a denunciar porque eles têm medo? Porque tem método científico de margem de erro. Eles conseguem ter uma perspectiva a respeito do quanto de subnotificação nós temos, de o quanto de os homens eles se sentem mal com esse tipo de situação, porque existem pesquisas sobre o quão afetados psicologicamente os homens são em relação à violência sexual. E, gente, é uma fatalidade. Os homens são menos impactados pela violência sexual do que as mulheres. E eu não tô aqui defendendo violência sexual contra os homens, que as mulheres têm que fazer sexo com crianças e com adolescentes, nem nada desse tipo. Pelo amor de Deus, não coloquem isso na minha boca. Isso vai acabar com a minha reputação, foda-se. Mas a questão é que isso é relevante. A gente tem que diferenciar sensações psicológicas, a vivência traumática em si, do que gerou essa situação. Da mesma forma que uma mulher, ela estreita os seus laços com oxitocina com o seu bebê, isso foi gerado, foi selecionado evolutivamente por milhares e milhares de anos, que fez com que ela se sentisse com tanta conexão profunda com esse filho, porque isso beneficiou essa mulher, entende? Então, assim, pouquíssimos homens conseguem ter sucesso no estupro, por exemplo. E isso faz, inclusive, que esse comportamento não seja tão comum na espécie, porque isso não foi selecionado. Isso não é bem visto pela sociedade num geral, por mais que existam relativizações do estupro, que tem, assim, uma legitimidade em determinadas culturas, em que a gente melhorou bastante em relação a isso, que a gente desenvolveu o conceito de injustificabilidade do estupro, em que a mulher precisa ter dado consentimento, em que isso não depende da forma como ela estava se vestindo, do local que ela está, etc. A mulher sendo usada como espólio de guerra, enfim, são inúmeros aspectos que a gente foi desenvolvendo historicamente, inclusive graças ao movimento feminista. Isso não muda o fato de que existe esse desejo de instrumentalização da mulher para a reprodução, fatalmente. Infelizmente. E eu digo isso enquanto vítima de estupro. Eu continuo discordando respeitosamente. Mas, honestamente, quando eu tive contato com isso, eu tive uma reação bem parecida com a sua. Eu também fiquei horrorizada, eu senti ódio, Eu vou continuar horrorizada por muito tempo, porque isso não bate quando a gente vai lidar com as pessoas, né? Tipo, você falou, tem que ser fria, tem que ser sangue frio. Não dá, tipo, quando você tá em coletivos e você vivencia isso e você vê isso todo dia, tipo, não é, a Carol vê isso uma vez por semana. Todo dia eu recebo coisa, eu preciso ajudar pessoas, eu preciso direcionar o que elas têm que fazer. E me pega quando você fala dessa questão reprodutiva e tudo mais, porque é muito foda que são bebês, às vezes, tá ligado? São bebês, são senhoras idosas de 80 e poucos anos. É estupro coletivo, às vezes, Selva. Tipo, são 5 homens que estupram uma universitária num trote, tá ligado? Então, tipo, quando você fala essas paradas, não bate com o que realmente acontece no mundo. Eu entendo que você tá trazendo pesquisas. Não, mas é que uma coisa é viés de disponibilidade. O que tu tá vivenciando. Outra coisa são pesquisas e meta-análises que fazem todo um compilado de situações. Mas você acha que apenas uma estatística. Uma única pesquisa vai dizer o que todas nós vivemos em todos os países do mundo
Tu precisa ter uma média e assim que tu consegue fazer um termômetro do que tá acontecendo na sociedade. E é isso que eu te falei, da universalização. Não dá pra gente pegar e juntar e dizer que é todo mundo igual. Tu tá sendo cientificamente conveniente e oportunista. Tu tá aceitando só aquilo que converge com o que tu gostaria que fosse verdade. Mas não é que eu tô discordando da pesquisa. Eu não tô discordando da pesquisa. Eu tô dizendo que ela não necessariamente se aplica a todas as realidades e conjunturas que nós temos em todos os países do mundo, em todas as situações. É isso que eu tô dizendo. Naquele momento que a gente falou da universalização das coisas, é você pegar uma pesquisa e dizer que é essa única pesquisa que dita tudo que rola. E é isso que eu tô querendo dizer que não, que existem outras pesquisas que vão falar sobre violência, sobre poder, sobre abusos durante guerras, estupros durante guerras. Por que homens estupram vilas inteiras depois que eles ganham uma guerra? Sim. Então, por isso que bate muito quando você fala da fertilidade, porque é exatamente isso que eu escuto dos shunners, tá ligado? Que eu escuto de incel. E daí me bate, por que você tá usando essa argumentação sabendo que não é assim, tá ligado? Não é assim. Quando o homem... Tu tá falando que não é assim porque tu viveu uma situação. Não, eu tô falando, eu que vivi uma situação. Eu tô falando também baseado em pesquisa. Eu tô falando de pesquisa, estudos. só que, ó, tá falando de uma pesquisa e universalizando uma pesquisa como se uma pesquisa ditasse todos os estupros do mundo. Eu não tô falando de uma, eu tô falando de um livro inteiro falando sobre literalmente a história natural do estupro. Isso é relevante. E eu não tô dizendo que não tem qualificadores, que os homens não instrumentalizam o poder pra usar as mulheres, em que não existem mulheres sendo usadas como espólio de guerra, inclusive pra submeter e causar genocídio sobre aquele povo e dizer, nós vencemos vocês. Porque o estupro também ele é instrumentalizado e visto dessa forma. Do tipo, eu te venci, vocês foram incapazes de proteger e defender as mulheres de vocês, o território de vocês. Então, essa é uma forma, assim, de instituir poder naquele local. A questão é que não é só isso. Tem fatores evolutivos por trás que levam essas pessoas a agir dessa forma. Tu entende? E eu não tô desconsiderando um aspecto pra considerar outro. Eu não tenho esse dilema. Eu penso que são 2 fatores, e 3, 4 números que estão levando a esse resultado. Tu entende? E pra gente conseguir combater determinadas situações, a gente precisa ser muito honesto sobre o que tá causando isso, para que a gente não fique perdendo atenção e se distraindo por fatores que não estão causando essa situação. E quais seriam esses fatores? Existem fatores biológicos em alguns homens que levam que eles estuprem as mulheres sistematicamente. Por que homens com impotência sexual estupram mulheres? Ted Bundy, por que ele estuprava mulheres? Eu não sei se o Ted Bundy era impotente sexualmente. Ele estuprava como essas mulheres? Muitos, inclusive com a mão, com os dedos. Aí que entra a questão que eu entro novamente. Existem homens que são impotentes sexuais, que estupram mulheres com cabo de vassoura, com o dedo, com a mão. Bebês são estuprados com a mão. Então, aonde entra novamente essa questão da fertilidade aí? Se um cara estupra uma mulher com cabo de vassoura. Eu acho que tu não tá conseguindo entender exatamente como é que se manifesta. É que é um comportamento adaptativo, Sardar. Ele não acontece de modo psicologicamente consciente, do tipo, eu vou estuprar uma pessoa porque eu quero engravidar essa pessoa, eu quero me reproduzir com esse bebê. Eu tô dizendo que é um comportamento que foi manifesto adaptativamente. Ele se manifesta dessa forma, mas não que a pessoa esteja fazendo aquilo de modo consciente e ativo, eu quero engravidar tal pessoa. E é nesse aspecto que a gente tem que ser honesto de que é um comportamento adaptativo que, inclusive, sorte a nossa, não é benéfico para a maior parte dos homens da história da humanidade, nem para as mulheres, é mal visto. Mas ele acontece e ele é adaptativo da mesma forma que a psicopatia. A maior parte das pessoas não tem comportamento antissocial, mas é um comportamento adaptativo que se manteve até hoje. E aí eu vou dizer, mas existem pessoas que têm um desejo de ter poder sobre outros, como, por exemplo, esses indivíduos que têm comportamento antissocial. Com certeza. Que tem poder sádico, que instrumentalizam os outros, mas que se desenvolveu adaptativamente por milhares e milhares de anos. É disso que eu tô falando. Só que as pessoas, ouvindo eu falar, não, eu tô justificando o estupro, isso, aquilo. Claro que não. Eu só tô querendo diferenciar o que causa uma coisa ou outra. Existe a legitimidade do Estado? Existe. Existe a legitimidade de uma cultura que é misógina? Existe. Existe a questão de contextos de guerra em que as mulheres são literalmente usadas como espólio, instrumentalização e instituição de poder? Existe. São todas manifestações, inclusive através de uma religião. Também existe a questão de convenções sociais e que a mulher é propriedade do marido. Claro que existe. Tudo isso é relevante, sim. E também tem um aspecto biológico de comportamento adaptativo manifesto. Infelizmente. Só que eu não tô dizendo que a gente tem que simplesmente cruzar os braços e dizer, não, porque é biológico, eu vou me resignar e deixar que as coisas aconteçam dessa forma, porque é inevitável. Jamais. Jamais.
Da mesma forma que tu falou que biologia não é destino, eu penso da mesma forma. Biologia não é destino. Agora, o que fazer com essas pessoas, eu ainda não sei. Mas a gente tem que saber e reconhecer. Elas existem. Elas são doentes. Elas são um problema. Elas são uma espécie de aberração social. Isso que elas são. Aberrações. É uma demagogia acreditar que o capitalismo não permite que as pessoas ascendam socioeconomicamente e são o que os dados estão indicando pra gente. Porque você acredita, né, que podemos reformar o sistema capitalista para emancipar as mulheres, e eu acredito que essa reforma não vai emancipar verdadeiramente as mulheres. Eu acredito que apenas a abolição do sistema que nos oprime enquanto classe vai conseguir gerar essa emancipação. Então, lutando pelos nossos direitos dentro do sistema capitalista, a gente vai estar reformando um sistema que hoje já beneficia apenas uma classe, que é a classe burguesa. Enquanto nós, mulheres, fazemos a grande maioria parte da classe trabalhadora, então estamos lutando pela nossa emancipação enquanto classe trabalhadora. Então, quando você fala de meritocracia, eu não consigo palpar a meritocracia na realidade mesmo, de pessoas que, por exemplo, trabalham mais de 12 horas por dia e não conseguem ter o mesmo sucesso de pessoas que exploram a mão de obra de outras pessoas, que exploram a força de trabalho dessas pessoas. Então, eu vejo, por exemplo, que mulheres hoje, mulheres pretas e periféricas, trabalham muito, o tempo inteiro, acordam cedo, e a meritocracia nunca vai chegar nelas, porque só vai chegar nas pessoas que detêm poder. Pessoas que têm possibilidade dentro do sistema de ter uma emancipação individual, né, de crescer individualmente, sozinhas, dentro desse sistema que eu vejo como um sistema engessado, que não permite a ascensão de classes. Então, por exemplo, hoje uma mulher negra periférica que mora numa favela, eu não vejo que a meritocracia vai chegar nela como chegaria numa mulher branca que nasceu num berço de ouro, que teve todos os acessos na vida, que teve escola particular, que não teve greve na escola dela, que teve todos os professores, que teve acesso a trabalho, ou que foi até mesmo indicada pelo pai para um trabalho, que teve acesso à universidade particular. Então, eu não vejo que existe meritocracia num sistema onde nós temos tanta desigualdade. Se fosse um sistema onde nós tivéssemos as mesmas oportunidades, talvez a gente teria um mérito. Claro que temos o mérito individual das nossas coisas, conquistas, temos. Mas dizer que as pessoas vão conseguir vencer pela meritocracia, eu acho muito idealista. Tipo, pensar que nós vamos conseguir emancipar todas as mulheres individualmente. Eu sozinha, a Selva sozinha, as mulheres na periferia sozinhas. Eu acredito que a única maneira que nós vamos conseguir emancipar essas mulheres é na organização coletiva. Se juntando, se emancipando coletivamente, não individualmente. Eu não vejo que a meritocracia seria para todos, mas apenas para uma pequena minoria. Perfeito. Primeiro eu vou começar com as coisas que eu concordo contigo, né? Bem, eu acredito que dificilmente, inclusive liberais, acreditem realmente que a meritocracia ela seja pura, digamos assim. Que não existam fatores influenciando na conquista e no sucesso de alguém, na emancipação dessa pessoa. Então, que sejam fatores socioeconômicos, o histórico familiar dessa pessoa, a educação que ela teve, o país onde ela nasceu, ou até mesmo o período em que essa pessoa nasceu. Tudo isso contribui, obviamente, para a ascensão econômica dessa pessoa. Perfeito, isso aí é indiscutível. A rigor, ainda tem outros aspectos que são muito relevantes para se considerar a meritocracia, digamos assim, como, por exemplo, fatores biológicos, fatores inatos à personalidade da pessoa, que nós não temos nenhum tipo de controle. Então, basicamente, a rigor mesmo, essa meritocracia, ela não existe por fatores históricos, culturais, sociais, biológicos, inatos, intrafamiliares. Realmente, tudo isso vai influenciar no resultado da vida dessa pessoa. A questão é que, apesar disso, socialmente, ou pelo menos a nível político, a gente precisa ter pelo menos uma consideração, um nível de consideração a respeito do quanto essa pessoa ainda tem de responsabilidade sobre si mesma. Afinal, se não fosse por isso, obviamente, as pessoas não teriam nem por que ter direitos, obviamente. Elas têm que ter esse espaço de consideração a partir da responsabilidade delas sobre a própria vida. Perfeito. Agora, em relação à possibilidade de mulheres negras ou de periféricos e minorias conseguirem ascender socioeconomicamente. Primeiro, eu acredito que existe um viés de disponibilidade falando bem alto aí, a respeito de que é uma interpretação idealista de que é impossível que essas pessoas consigam sair da situação onde elas estão. Não somente por uma questão ideológica, eu sou liberal, eu acredito nisso, mas por uma questão de dados. Em 1848,
era um período em que 92,5% da população mundial vivia abaixo da linha da pobreza. Hoje em dia, é cerca de 9,5% das pessoas vivem nessa linha da pobreza. Então, a maior parte das pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza hoje estão concentradas na Ásia, na África, e principalmente na África, geralmente em países que são socialistas, têm instituições extremamente instáveis, geralmente devido a guerras e conflitos civis dentro do próprio país, que prejudica o desenvolvimento socioeconômico desses locais. Então, embora em alguns locais a desigualdade socioeconômica ela tenha aumentado, a classe média também aumentou muito. Então, hoje em dia, as pessoas elas têm muito mais possibilidade de estudo, de acesso ao conhecimento, à tecnologia e muito mais direitos também. E, geralmente, o capitalismo ele funciona melhor em democracias liberais. Então, eu diria que essa é a nossa principal discordância. Mas aí, nessa questão que você fala da meritocracia, como você vê que uma mulher preta, periférica, que vive na favela, vai ascender socialmente da mesma maneira que uma mulher que já está hoje na burguesia, já faz parte da elite, que já detém os meios de produção, digamos assim, que é uma mulher que já tem herança, digamos. Como que você acredita que uma mulher preta, periférica, que trabalha, acorda às 6 horas da manhã para pegar ônibus, cuidar dos seus filhos e tudo mais, como que ela vai ascender no capitalismo na mesma proporção de méritos, né, que uma mulher que já detém poder, que às vezes já é uma mulher política, que é uma mulher empresária, que é uma mulher herdeira, que às vezes é filha de militar? Dentro dessa sociedade, como que a gente vai palpar essa meritocracia? Porque eu até entendo você citar tudo isso, mas eu não entendi como que você traz a questão da meritocracia para as mulheres. Então, é que a gente também tem que saber definir bem o que a gente está considerando como resultado da meritocracia, né? Porque, às vezes, uma pessoa ela pode trabalhar muito, mas ela não é necessariamente eficiente. Então, o nível de produtividade de uma pessoa depende do quanto ela consegue produzir em menos tempo e com menos energia, usando menos recursos. Então, às vezes, uma pessoa ela trabalha muito, por muito tempo, e usa muitos recursos e ela não tem o mesmo resultado daquela outra pessoa que trabalha menos, por menos tempo e usa menos recursos, porque ela produz mais em menos tempo. Então, nesse aspecto, às vezes a pessoa ela se esforça muito mais, mas infelizmente ela não vai ter o mesmo potencial de ascensão tanto quanto aquela outra. Por quê? Ok, existem alguns fatores... Entra a questão, por quê? Ok, existem alguns fatores inatos, obviamente, da personalidade dessa pessoa e outros fatores socioculturais, como eu te falei. Mas aí, nesse aspecto, a gente não tem uma discordância. Eu diria que a nossa maior discordância é em relação ao capitalismo mesmo, em como a gente orienta e administra os recursos e distribui essas riquezas para a sociedade. Porque, na minha percepção, e eu diria que, inclusive, na maior parte dos liberais, eles reconhecem que a distribuição de riqueza é importante. Então, tu tem que possibilitar maior oportunidade, maior distribuição de riqueza para que essas pessoas tenham mais ou menos a mesma possibilidade de ascenderem juntas. Então, é como se existisse uma desigualdade muito grande entre essas pessoas, como, por exemplo, mulheres negras periféricas, mas o ideal é que nós tenhamos instituições sólidas e outros tipos de medidas que podem ser promovidas pelo Estado para que essas pessoas tenham as mesmas oportunidades para desenvolver os seus potenciais. Entendeu? Nesse sentido, você defende, então, que o Estado faça as políticas públicas? Com certeza, com certeza. Nós temos uma concordância já é um viés bem diferente, relevante. porque a maioria dos liberais fala do Estado mínimo, né? Que não defende o Estado. Inclusive, isso aí depende do tipo de liberal, né? Porque tem os liberais e tem os libertários. Eu não me considero uma libertária, eu não defendo o Estado mínimo. Eu, na verdade, defendo medidas estatais que consigam regular a economia de modo que as pessoas consigam mais ou menos começar em lugares semelhantes para que elas consigam desenvolver suas potencialidades. Eu penso que é uma demagogia acreditar que não existe mobilidade social e que, na verdade, existe um engessamento socioeconômico. Tanto é que, devido ao capitalismo, geralmente em países capitalistas de economias livres de mercado, o nível de desigualdade social pode ter aumentado em algum nível, mas a classe média também subiu bastante. Então, na minha percepção, é uma demagogia acreditar que o capitalismo não permite que as pessoas ascendam socioeconomicamente, e são o que os dados estão indicando pra gente. De 1848. De 1848 até hoje. Você tem sobre isso? É justamente aquilo que eu te falei. Em 1848, 92,5. Agora. Hoje em dia é 9,6. Então mudou muita coisa, sim. Pô, que grande, né? 9,6. Então... Bastante ascensão. Não, eu acho que tu não entendeu. Eu não sei se eu fui clara. Eu acho que não. Não, eu acho que o Vilela também não entendeu. Em 1848, 92,5% das pessoas viviam na linha da pobreza. Ah, tá. Hoje em dia é 9,6%. Adquira o curso de Lógica Argumentativa e aprenda como evitar frases ambíguas e vagas, como lidar com o verdadeiro e falso, como conectar bem as ideias, como organizar as ideias
de modo claro. Como estruturar bons argumentos, como analisar argumentos, como bons filósofos argumentam, como criar argumentos do zero. Usando o cupom Espectro Cinza, tu ganha 50% de desconto. Aproveita enquanto é tempo.